46 minutos. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhor Engenheiro José Sá Fernandes, vamos dar início à segunda parte da reunião do dia 10 de outubro de 2023, a audição do coordenador do projeto para as Jornadas Mundiais da Juventude, e passaria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Engenheiro José Sá Fernandes, senhoras e senhores deputados. O Chega apresentou este requerimento, como referi na audição anterior, no dia 8 de agosto, na sequência de uma entrevista concedida por parte do Engenheiro José Sá Fernandes a alguns órgãos de comunicação social, que afirmava que os ajustes diretos efetuados pelo Governo iriam corresponder a cerca de 1/10 daquilo que o Governo iria gastar. Também tinha sido declarações suas ao início, quando foi nomeado, de que não sabia exatamente quanto é que iria gastar e quanto é que o Estado iria gastar, nomeadamente em ajustes diretos. Nós sabemos que a Lei do Orçamento de Estado de 2023 dispensava o visto prévio do Tribunal de Contas e hoje, com a Sra. Ministra, já percebemos que para além daquilo que tem sido misturado, ou seja, de termos uma mistura daquilo que era a responsabilidade do Grupo Projeto, a responsabilidade daquilo que era o Estado como um todo e a responsabilidade da Câmara Municipal. Acabámos de perceber, por parte da Sra. Ministra, que para além dos 20 milhões de euros que estavam com o Grupo de Projeto por si coordenado, e que já afirmou em diversas entrevistas que não gastou todo e que tinha ficado aproximadamente com 3 milhões de euros, que permitiria agora toda a obra que será necessária ser feita naquela zona. No entanto, percebemos que, obviamente, nos relatórios que o Governo entregou hoje e que nós ainda não tivemos acesso, aparentemente não estão incluídas as despesas, nomeadamente do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, e que existe uma série de ministérios que não estão contabilizados, tendo a Sra. Ministra afirmado que os custos estimados pelo Estado rondariam os 30 milhões de euros. Durante este processo, existem vários ajustes diretos que levantam algumas questões às diversas entidades que estão presentes ao longo do desenrolar da Jornada Mundial da Juventude, e existe uma pergunta e várias perguntas concretas que lhe queria fazer. As notícias que vêm ao público dizem que o seu gabinete custa ao Estado 530 mil euros em salários anualmente. Bom, o primeiro despacho do Conselho de Ministros aferia que tinha um determinado prazo para vigência da sua nomeação, que entretanto foi prolongado até ao final de 2024. Explicado pela Sra. Ministra, que tem a ver com a revitalização daquela área. Ora, tendo em conta que a revitalização daquela área está também sob a responsabilidade, nomeadamente, da Câmara Municipal de Louros, a primeira pergunta que eu queria deixar também era claramente se hoje em dia é necessário ter o gabinete com a dimensão que tem e se é necessário os 530 mil euros de custos que estão afetos a este gabinete. Entretanto, existem alguns contratos que foram feitos por ajuste direto, sobre o qual gostávamos de tentar entender. A Sra. Ministra, com a sua habilidade política, que eu reconheço, sem qualquer sentido pejorativo, não conseguiu, no meu entendimento, explicar na totalidade, considerando que seriam opções políticas a forma como tinham sido tomadas as decisões. No entanto, existe, por exemplo, um contrato de um valor que, pese embora não seja insignificante, no entanto, destaca-se que são o valor de 18 mil euros para uma ex-assessora sua na Câmara Municipal de Lisboa, que, entretanto, foi contratada para prestação de serviços de acompanhamento ao evento da missa inicial e recepção ao Papa. Gostávamos de tentar perceber, nomeadamente enquanto grupo parlamentar, o porquê da necessidade, e se não existia dentro do protocolo do Estado, ou se não existia dentro das funções que o Estado tem, nos funcionários do Estado, ninguém para prestar este serviço. Existe também um ajuste direto de 89 mil euros que foi feito para consultoria na área do plano de mobilidade. Plano de mobilidade esse que foi entregue já muito em cima da hora, com algumas queixas por parte das câmaras municipais, pelo facto de ser entregue a 15 dias do evento. Existia ou não existia no Ministério das Infraestruturas, nomeadamente, capacidade para poder responder a esta necessidade, e houve, de facto, necessidade imperativa de recorrer fora, ou seja, não aos serviços do Estado,
para poder fazer este ajuste dos 89 mil euros. São estas perguntas relacionadas com os contratos de ajuste direto, porque existem outras intervenções do Estado, nomeadamente na parceria celebrada com a Câmara Municipal de Louros para a aquisição das peças da visitação que foram feitas com as peças de porcelana. E gostávamos de entender como é que todo o processo, nesta primeira fase da pergunta, como é que todo o processo dos ajustes diretos foi concretizado, porque nas suas entrevistas, uma delas diz claramente que todos os ajustes ou todas as aquisições feitas por parte do Estado foram feitas sobre a lei da contratação pública e tiveram consulta prévia. E não é verdade, porque existem diversos contratos que foram feitos por ajuste direto, tentarmos entender como é que todo este processo se desenrolou, salvaguardando também que para nós é importante entender as funções e se a equipa tem que se manter na totalidade, como está previsto atualmente, com os 530 mil euros de honoração para o Estado até o final de 2024. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Passava a palavra ao Sr. Dr. José Sá Fernandes, coordenador das Jornadas Mundiais da Juventude. Muito obrigado, muito boa tarde. É uma honra estar aqui nesta casa para responder às perguntas dos Srs. Deputados. Respondendo diretamente ao Sr. Deputado, eu começo por dizer que não sou engenheiro, sou formado em Direito, mas esse é apenas um pormenor em relação às questões que foram colocadas. Eu acho que era prudente todos lermos bem a resolução do Conselho de Ministros, porque a resolução do Conselho de Ministros atribui-me três tarefas. A tarefa da Jornada Mundial da Juventude, que é essa a razão de eu estar aqui, atribui a tarefa para a requalificação dos 35 hectares das áreas que vão passar da IP para a Câmara Municipal de Louros e, talvez a mais difícil, é tratar do complexo logístico da Bobadela, que está previsto, face à resolução do Conselho de Ministros, a sair em 2026. Eu quero ler aqui o que diz a resolução do Conselho de Ministros em relação a esta matéria, porque, de facto, o que diz é colaborar no planeamento dos trabalhos e no respectivo faseamento, acompanhando a realização dos estudos, projetos e empreitadas, os procedimentos de contratação públicos e todas as demais diligências e procedimentos necessários à relocalização do complexo logístico da Bobadela sob responsabilidade do IP. Ou seja, eu tenho por missão acompanhar tudo isto que eu estou aqui a dizer, não é para aquilo que foi feito no âmbito das jornadas, que era tirar os contentores de um lado e pô-los ao lado. Não, é para a relocalização do complexo logístico da Bobadela, que é uma coisa de uma complexidade absolutamente gigante. Por outro lado, diz também que eu tenho permissão minimizar eventuais constrangimentos à atividade logística, aduaneira, ferroviária e portuária, identificando soluções técnicas alternativas com a IP e demais entidades para reforçar o transporte ferroviário de mercadorias, assegurar a eficiência energética da cadeia logística e reduzir impactos ambientais. E depois aquilo que já foi aqui referido em relação às traves mestres do projeto de requalificação dos tais terrenos da IP, que neste momento os contentores já saíram. E, portanto, isto é de uma complexidade que justifica a continuação do meu trabalho. Portanto, convinha, e por isso fiz li isto, porque de facto a missão que eu tenho, para além do grupo da jornada, tem esta missão, que é uma missão bastante complexa e difícil. E, portanto, até 2024, estes tipos de dossiês têm que estar minimamente preparados, porque a saída do complexo logístico da Bobadela, prevista na resolução do Cabinet, é para 2026. É verdade que os ajustes diretos, e vamos aqui também distinguir duas coisas. Eu estou aqui a responder pelo trabalho que fiz, eu e a minha equipa, sobre a tutela da Sra. Ministra e antigamente o Sr. Secretário de Estado, Tiago Antunes, para a Jornada Mundial da Juventude. E é isso que eu vou aqui responder, sendo que o que eu tenho que responder pelo orçamento que foi entregue são os 20 milhões de euros. O Sr. Ministro também já respondeu, porque eu ouvi a audiência em relação aos outros ministérios, e portanto, a seu tempo, isso será respondido, mas é sobre os 20 milhões que foram alocados a este grupo de projeto. E, de facto, o dinheiro que foi alocado e o dinheiro que foi gasto, ou que está comprometido, que são 18 milhões 250, e nestes 18 milhões 250 já se incluem os 3 milhões 250 respeitantes ao futuro Parque Verde,
que já está em fase de adjudicação do tal futuro Parque Verde. Portanto, há uma parte que já está contabilizada nestes 18.250.000 euros. E, portanto, é o concurso público. Se contarmos com isso, os tais 18.250, nós de facto temos em ajustes diretos 10%. E foi aquilo que eu disse publicamente e repito aqui que a senhora Ministra também já disse, responde a 10% do valor total do dinheiro gasto ou comprometido por este grupo de projeto. Portanto, disse, reafirmo, e está escrito que, de facto, os valores respondem, grosso modo, isto, 10%, 12% dos ajustes diretos, sendo que temos contabilizado do outro lado os concursos públicos e os contratos exclusivos com visto do Tribunal de Contas. Todos os contratos de ajuste direto foram enviados para o Tribunal de Contas, uns com visto prévio, que são os concursos públicos e os contratos exclusivos, e obtiveram o visto prévio, e os outros todos têm visto concomitante, aliás, como acontece com todas as entidades públicas em relação a esta matéria. E mesmo nesses ajustes diretos, temos que distinguir os ajustes diretos que têm a ver com as prerrogativas que advêm da resolução do Conselho de Ministros, do Orçamento de Estado, e os outros ajustes diretos, que de qualquer maneira seguiram, todos eles, aliás, seguiram a lei publicada. E na maior parte dos casos, de facto, foram consultadas empresas, como no caso no plano de mobilidade. No plano de mobilidade foram consultadas aliás, foram consultadas as 5 melhores empresas de mobilidade do país. Que, aliás, todas as instituições públicas, incluindo as infraestruturas de Portugal, também se socorrem das mesmas tipos de empresas para fazer os seus estudos de mobilidade. E foi isso que foi feito. E, portanto, nessa consulta que foi feita às várias empresas, houve que não respondeu, as outras responderam, e a que ganhou foi a VTM, que é uma empresa aliás, todas elas eram, mas ganhou porque apresentou o preço mais barato, ou mais barato, ou menor, e tem e, portanto, tem um currículo absolutamente extraordinário nesta área. E foi essa empresa que foi contratada. E ela foi contratada... Temos que acelerar mais um bocadinho. Sim, mas só para responder, foi contratada porque, só no tempo em que foi contratada, porque até agosto de 2022, a responsabilidade do plano de mobilidade era da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, no memorando de entendimento que a Câmara de Lisboa enviou para as várias partes, assumia essa responsabilidade. Depois, o memorando de entendimento foi alterado e essa responsabilidade passou para o grupo de projeto a partir de outubro de 2022. Fizemos a consulta e adjudicámos por este valor. Em relação à tal assessora dos 18.000 euros, bom, todos os senhores deputados conhecem como é que são as pessoas. Esta foi contratada para trabalhar durante 6 meses. Foi um trabalho de 6 meses, como qualquer assessor desta casa ou de outras casas ganha por 6 meses este valor. Por um trabalho de 24 horas por dia. Porque o grupo de projeto, a partir do momento em que assumiu uma série de tarefas que não estavam previstas, porque até agosto de 2022, ecrãs, iluminação, casas de banho, plano de mobilidade, não estava previsto para o grupo de projeto exercer qualquer tarefa. Temos de terminar. Muito obrigado. Portanto, respondi, julgo também a estas duas questões. Muito obrigado. Desculpem a tolerância, mas também era importante perceber a resposta do Sr. Coordenador das Jornadas Mundiais da Juventude. Agora passava a palavra para a ronda única, para o Partido Socialista, para o Ricardo Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Coordenador do Grupo Projeto, Dr. Sá Fernandes. Dizer uma coisa, eu acho que nenhum de nós, ou tentamos aqui muitas das vezes, e já ouvimos, escamotear aquilo que foi o sucesso deste evento. E o sucesso deste evento não aconteceu única e exclusivamente porque houve alguém com vontade em fazer acontecer, porque houve equipas que trabalharam para que as coisas acontecessem. Eu acompanhei de perto todo este trabalho, por outras funções que tenho, e tenho a consciência do trabalho de equipa que existiu entre este grupo de projeto e os municípios, em particular o município de Ouros e o município de Lisboa. E o resultado desse trabalho foi aquele que permitiu termos um enorme legado imaterial com aquilo que aconteceu nas Jornadas Mundiais da Juventude.
Mas depois, e por isso também não tenho dúvidas sobre as tarefas daquilo que são as funções até finais de 2024, e vamos ver, eu aqui já diria, vamos ver se é possível concluir até finais de 2024 tudo aquilo que há para fazer, porque eu conhecendo também muito bem esse processo e reconheço a sua complexidade, e por isso não é um processo fácil, e por isso as minhas questões vão muito direcionadas para aí, por um lado, não só em relação àquilo que é a requalificação do complexo logístico da Badela, mas também o cumprimento dos prazos que estão definidos, porque existem vários prazos, quer dizer, temos efetivamente até finais de 2026 a questão que é a retirada em definitivo dos demais contentores, mas existem um conjunto de outros prazos que estão definidos também no que respeita à questão da requalificação e a pequenos trabalhos que têm que ser feitos, nomeadamente situações de retirada da responsabilidade do património da IP até abril de 2024, por exemplo, aquela zona, entre outras questões. Uma nota que também era importante sabermos, e por isso eu queria me focar naquilo que é verdadeiramente essencial. Eu acho que não há dúvidas sobre o sucesso deste evento. E agora era o legado, como aconteceu com a Expo 98. Há um conjunto de equipamentos que foram adquiridos no âmbito para o dia e para os dias da Jornada Mundial da Juventude. A minha pergunta é, estes equipamentos vão ser abocados a estes municípios que fizeram parte integrante na recepção dos peregrinos no Parque Tejo de Trancão, ou mesmo até reaproveitados para serem abocados no projeto de requalificação do complexo logístico da Badela, que desde já, eu creio, é público, e acho que este é o verdadeiro legado também material daquilo que é a Jornada Mundial da Juventude. E era importante percebermos que esta proposta, este projeto que aqui temos, vai dar resposta a mais de 100 mil pessoas de forma direta, só aquelas que residem naquela zona onde este investimento será executado. Por outro lado, era também importante voltar aqui a destacar uma outra parte que, no caso do grupo de trabalho, bem explicado já aqui há pouco pela senhora Ministra, e eu volto a reafirmar porque foi dito novamente ou foi feita esta afirmação novamente aqui nesta audição, que 94%, e eu reforço, 94% daquilo que foram os investimentos ou os custos inerentes, os procedimentos inerentes à aquisição de serviços, de bens, foram através de concurso público, 94%. Por isso, parece-me, volto a repetir, que estamos aqui a querer fazer uma coisa onde ela não existe. Por outro lado, muito rapidamente, é importante, de uma vez por todas, sermos frontais e desconstruir aquela ideia que existe em relação aos ajustes diretos como se fosse um papão. Não são um papão. É um instrumento que existe na lei, legal, e que é também ele transparente. E por isso é errado continuarmos a ter estas afirmações, e quem é autarca tem essa compreensão e percebe bem o porquê de se sentir, desculpem a expressão, revoltado com esta tentativa de escamotear aquilo que verdadeiramente aconteceu. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Lima. Passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, como que já aqui foi referido, a resolução do Conselho de Ministros é muito clara sobre aquilo que são as atribuições e as missões acometidas ao grupo de projeto. Aliás, o próprio título dessa resolução é elucidativo quanto a isso. O grupo de trabalho visa é criado tendo em conta a realização da Jornada Mundial da Juventude em 2023. Depois, responsável tem responsabilidades naquilo que é designado por desocupação das parcelas necessárias para a sua realização, e depois uma terceira missão, a fixação de um calendário da relocalização definitiva do complexo logístico rodoferroviário da Bobadela e, concomitantemente, a valorização ambiental e requalificação da zona ribeirinha libertada. Tendo em conta estas três grandes missões, a primeira pergunta que tínhamos para colocar era o seguinte: Doutor, o que é que faria hoje diferente em termos de realização da Jornada Mundial da Juventude? O que é que teria sido feito diferente? Assumiu funções nos finais de 2021, se a memória não me atraiçou, em dezembro, julgo eu, mas corrigir-me-á essa data, e, portanto, ao longo da sua experiência, o que é que faria diferente? Ou se é que não faria nada diferente, faria exatamente tudo na mesma. Mas o que é que fica daqui também para aprendizagem para o futuro? Para o futuro.
E esta parte das jornadas para nós está encerrado da nossa parte. A outra questão, as outras questões prende-se com exatamente esta terceira missão do grupo de projeto, ou seja, a relocalização definitiva do complexo logístico de rodoferroviário de Bobadela e a requalificação e valorização ambiental da zona ribeirinha libertada. Nós temos, a nossa dificuldade é esta. Nós sabemos que esta é uma missão, sabemos que é por essa razão que o grupo de trabalho vê a sua missão estendida até 31 de dezembro de 2024, ou seja, 16 meses para lá daquilo que é a realização da Jornada Mundial da Juventude em si mesma. Mas a nossa questão coloca-se, por muito que nos diga que é uma atividade e é uma missão muito complexa, e nós não discordamos, não vamos duvidar que o seja, mas mesmo assim perguntamos, mas não há nenhuma estrutura do Estado, infraestruturas de Portugal, não tem capacidade para realizar essa missão? A própria Câmara Municipal de Louros, proprietária dos terrenos onde irá ocorrer esta requalificação ambiental, não tem capacidade de per si desenvolver esta missão. É mesmo necessário, absolutamente imprescindível. E é isto que, imprescindível, a criação, a manutenção deste grupo de projeto para esta missão. É esta a questão que nós nunca vimos, da nossa parte, suficientemente justificada. Nós admitimos, não contestamos, da sua complexidade, mas de facto não encontramos ainda uma justificação válida que pelo menos diga, não, tem que ser porque o Infraestruturas de Portugal por si só não vai lá, não há outra organização do Estado dentro dos diversos ministérios capaz de o fazer e a Câmara Municipal de Louros também por si só também não vai lá. Eram estas questões que gostaria de colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Partido do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pela questão do engenheiro do doutor, mas como foi citado pelo Presidente da Comissão... A responsabilidade é minha. Fui eu que o induzi a erro. De agora em diante, trato então como Sr. Coordenador e creio que não levará a mal. Quando foi assinado o despacho em outubro de 2022 para prolongar até as funções do Grupo de Trabalho até de dezembro de 2024, e como disse o Sr. Coordenador, que tínhamos de facto de conhecer o despacho e a resolução o que diz é, prevendo expressamente a possibilidade deste executar um conjunto de tarefas necessárias ao cumprimento das responsabilidades e compromissos assumidos pelo Governo, sem o prejuízo do conhecimento da experiência adquirida durante a sua constituição. Ou seja, nada em geral e tudo em particular. São 530 mil euros por ano. Isto não tem nada a ver com a sua relação pessoal, nem com o Sr. Engenheiro em causa ou com o Sr. Doutor em causa. O que tem a ver é que passa-se um atestado de incompetência, AIP, à Câmara Municipal de Louros, em determinadas áreas, viola-se claramente a Lei 75 da Autonomia do Poder Local e vai-se por ali adentro com uma série de decisões e faz-se um interlocutor do Estado com a Câmara Municipal. Isto não tem a ver com o senhor, tem a ver com aquilo que é real, custa 530 mil euros. Estamos a honorar o Estado em 530 mil euros para fazer isto que genericamente são coisas em geral e cenas em particular, diria o meu sobrinho. Estamos a brincar. Aliás, não precisamos de ir ao meu sobrinho. Ana Coreta Correia vai mais longe e passa a citar que Sá Fernandes vai manter o cargo de coordenador até dezembro de 2024 para fazer uns relatórios. É preciso ter noção que isto não é uma brincadeira. Não se gera o dossiê destes ao sentido do vento, nem isto é para meninos. Não sou eu que digo. A própria Câmara Municipal de Lisboa tem muitas dúvidas em relação a toda esta questão. Portanto, aquilo que queremos perceber é, porque o Sr. Coordenador o que nos diz tem a ver com toda a complexidade do Parque da Badela. Eu conheço bem o Parque da Badela. A complexidade foi até agora tirar os contentores e espetá-los para Bucelas. Neste momento estão em Bucelas, porque ainda não está nada definido, e eu gostava de saber para onde é que vai o Parque dos Contentores. Está definido? Fica na margem norte? Vai para a margem sul? Há uma resolução? Há uma decisão? Porque esse despacho, essa resolução do Conselho de Ministros, a determinada altura, referia à hipótese da Alverca do Ribatejo, que entretanto já foi descartada há muito tempo, há mais de 1 ano e meio que foi completamente descartado. Portanto, temos que perceber, eu não ponho em causa a necessidade de existência de um coordenador de projeto.
A mim o que me coloca em causa é então o Estado que assuma de uma vez por todas, e para terminar, Sr. Presidente, o Estado que assuma de uma vez por todas que tem que honorar o Orçamento de Estado em 530 mil euros por ano porque não tem competência para o fazer. E que o Partido Socialista e o Ministério das Infraestruturas são uma cambada de incompetentes e que não têm capacidade para a gestão de um processo desta dimensão, e é necessário ir buscar um interlocutor que faça a ponte entre a Câmara Municipal, entre as várias infraestruturas e o próprio Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Passava a palavra ao Sr. Dr. José Fernandes com 9 minutos, está bem? Para poder responder a estas 3 intervenções. Bom, muito obrigado. Bom, houve aqui vários comentários que não são propriamente perguntas, eu vou tentar responder com a máxima objetividade possível em relação àquilo que foi aqui perguntado, dito. Bom, eu estou a trabalhar para o Estado. Portanto, sou um elemento do Estado que procura contribuir para resolver 2 situações. Uma, que aqui, respondendo ao Sr. Deputado do PS, até já foi antecipada, porque o complexo logístico da Bobadela, naqueles terrenos, Sr. Deputado, Sr. Deputado Ricardo Lima. Sr. Deputado. Ricardo Lima. Queria responder, porque em relação a um dos prazos que estava fixado na resolução do Conselho de Ministros, que era a saída dos contentores numa das parcelas, só em meados de 2024, já vai acontecer. Já aconteceu e eles não voltam para trás. E, portanto, essa já é uma boa notícia. Uma boa notícia para os objetivos da resolução do Conselho de Ministros, mas uma boa notícia também para o Conselho de Loures. Porque o Conselho de Loures já sabe hoje que existe um concurso público que foi lançado para toda a área de 35 hectares que já está em fase de adjudicação e, portanto, a obra começará agora em dezembro e estará pronta para o ano. Ou seja, antecipou-se a possibilidade da população de Loures usufruir de um território de 35 hectares antes de tempo. Antes daquilo que estava previsto aqui, mas com o objetivo que está aqui previsto. E, portanto, esse foi um dos trabalhos que eu fiz. Ou com a equipa que fiz. E faço isto sempre em diálogo com a Câmara de Loures e com a IP. A IP tem funcionários de alta categoria que ajudam a decidir da melhor maneira possível como é que se deve tratar estes dois dossiês de alta complexidade. E com a Câmara de Loures, para saber quais são os objetivos que pretende este território, nomeadamente de 35 hectares. O concurso que foi lançado teve por base um documento feito pela Câmara de Loures, que é o que é que pretendia daqueles 35 hectares. E, portanto, foi com base nesse documento, com a Câmara de Loures, que foi lançado o concurso. Sendo que o que também tem que ser tratado, e por isso é que esta extensão do território, é mais uma das razões, não é só do complexo logístico da Bobadela, que é para 2026, é precisamente como é que se passará da titularidade dos terrenos que são da IP são afetos para a Câmara de Loures. E, portanto, esse é um assunto que tem que ser tratado e, de facto, numa matéria destas, é importante, do meu ponto de vista, modesto, que haja uma terceira entidade que, no fundo, tente atingir os objetivos que estão completados na resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, eu sou aqui ou esta equipa é, no fundo, um elemento de articulação das várias entidades que têm interesses na zona. E, portanto, eu julgo que a justificação é essa e o trabalho está a ser feito, e tanto está a ser feito que já estamos a concretizar até adiantadamente um dos objetivos. E, portanto, a tal meta de abril de 2004 já foi antecipada objetivamente, porque os contentores não voltam para lá, como estava previsto na pessoa do Conselho de Ministros. Houve aqui um exercício que eu acho que foi bem feito, de tentarmos que a jornada deixasse o legado, para além do legado que a Sra. Ministra já deixou aqui, das palavras absolutamente extraordinárias que o Papa deixou-nos a todos, mas também um legado físico, quer em Lisboa, com o aproveitamento do antigo complexo de Beirolas, bem como aqui da Bobadela, o complexo logístico da Bobadela, os tais 35 hectares. É um legado absolutamente extraordinário para o município de Loures, calculo eu, para mais de 100 mil pessoas poderem utilizar um espaço verde.
Mas nós tentámos também fazer aqui uma coisa. Um dos concursos públicos que lançámos, e que foi um concurso público, e foi lançado em novembro, houve tempo de 2022, houve tempo para lançar o concurso público para um conjunto de casas de banho. E essas casas de banho, que já estão devidamente armazenadas, portanto, aquelas que estão com ligações, que tinham ligações ao esgoto, estão devidamente armazenadas para depois poderem ser servidas ou utilizadas. Temos que ainda que ver qual é a melhor maneira, quer por instituições de solidariedade social, quer por freguesias. Ainda estamos a fazer uma espécie de mini-regulamento, tem que ser aprovado depois também, para a distribuição desses módulos das casas de banho que estavam em Lisboa. As outras foram alugadas e, portanto, estas estão devidamente consideradas. Sim, respondendo ao Sr. Deputado, há equipamentos que vão ser reutilizados. As lonas que serviram para tapar, que é uma exposição absolutamente bonita, feita com a Câmara de Louros, para tapar a base dos ecrãs, vai ser reutilizada no futuro Parque Verde. Essas lonas têm fotografias de todos os parques naturais portugueses, de norte a sul do país, e, portanto, é uma maneira também, foi uma maneira durante a jornada de homenagearmos a natureza, irmos ao encontro da encíclica do Papa Laudato Si, de vermos as melhores imagens de Portugal ambiental e que vão ser expostas junto das grades do IP para valorizar o próprio parque. No fundo, escondendo aquilo que é menos bonito, que são as linhas de caminho de ferro, etc. E, portanto, são lonas com fotografias absolutamente notáveis dessa zona. Sim, vamos, portanto, aproveitar isso, como provavelmente também iremos aproveitar para o futuro parque, em diálogo com a Câmara de Louros, os candeeiros que ainda existem, os candeeiros da IP que ainda existem no local. E, portanto, isto são exemplos de coisas, como é que vamos aproveitar coisas que adquirimos durante as jornadas ou que resultam da própria jornada para o futuro Parque Verde, para o futuro Parque Verde. Eu quero aqui também deixar notado que eu considero que o sucesso das jornadas foi de todos. A senhora Ministra já disse isto aqui, mas eu quero reafirmar outra vez. É que a minha profunda convicção é que o sucesso não é deste ou daquele ou do outro. Foi um sucesso coletivo. Houve dificuldades que eu nunca escondi e que procurei sempre apaziguar dentro da retidão e dos princípios que tenho como norma de conduta da minha vida pública. E, portanto, queria terminar esta minha intervenção, já acho que não respondi a uma pergunta, que é uma pergunta que eu gostava de responder, que é o que é que teria feito de diferente. Eu não sei o que é que teria de diferente, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sei o que é que havia de fazer diferente, porque o trabalho foi tão intenso, os segundos foram tão... A tal assessora trabalhou 24 horas durante 6 meses, porque os contratos que tinham de ser feitos, o acompanhamento de toda a logística que nós não estávamos à espera de receber e que acabámos por receber a partir de agosto de 2022, exigiu muito mais trabalho. E, portanto, esse muito mais trabalho, respondendo também ao Sr. Deputado, esse muito mais trabalho que acresceu, é que foi muito mais trabalho. Quer dizer, aquilo que se recebeu de uma resolução do Conselho de Ministros para a outra, bem, foi muito mais trabalho que se resume em 20 milhões de euros. E, portanto, é evidente que o olhar para os problemas do complexo logístico da Bobadela não havia tempo para tudo. Tratámos de uma parte substancial, neste momento já temos, que não é o objeto desta consulta, já temos, o IP já tem a noção de hipóteses para o futuro complexo logístico da Bobadela, que não é nenhuma daquelas que foi referida, mas está em estudo, estamos a estudar isso, está a IP a estudar isso e eu a tentar ser o intermediário desta conversa. Mas, respondendo à sua pergunta, eu não sei. Mas sei o que é que eu diria, por exemplo, a Seul. Olhem, tenham atenção 3 coisas que eu acho que se deve ter muita atenção. Uma é ser firme. Quando o caso do plano da mobilidade tem sido muito discutido. Ser muito firme. O plano de mobilidade em Madrid foi apresentado na semana anterior à jornada. E foi por uma razão simples. É que o grau de incerteza quer dos inscritos, quer das pessoas, quer de uma série de contingências, não aconselha a que o plano de mobilidade seja divulgado num prazo muito antecipado.
porque cria entropias que não podem acontecer para uma boa gestão da mobilidade num sítio. E por isso é que em Madrid foi uma semana antes. Nós, apesar de tudo, foi 15 dias antes. E eu, portanto, aconselharia, Seul, no caso, firmes nestas questões. Se nós temos confiança nos técnicos especialistas da matéria, porque aquilo não fui eu que inventei o plano de mobilidade, eu contratei o plano de mobilidade e, portanto, especialistas da matéria, nós temos que confiar neles, ser firmes. Uma coisa que eu também acho que podia ter corrido melhor é o encaminhamento dos peregrinos nos recintos para cada um dos sítios. Acho que isso é uma matéria, eu lembro que a organização da Igreja é uma matéria que pode ser melhorada. Portanto, não é uma coisa, era uma coisa que se eu voltasse atrás, se eu soubesse, não era? Juntamente com a Igreja, que isso até era uma tarefa da Igreja, a gente podia ter feito uma sinalética melhor, se calhar, não sei, não é? E, portanto, provavelmente podia, aconselharia, faria isso. Mas é muito difícil uma pessoa falar depois. É muito fácil falar depois, não é? Porque as contingências são tão grandes, são diárias, são hora a hora, que de facto é muito difícil uma pessoa estar... muito eu gostava de dizer, se eu fosse atrás, o que é que eu fazia. Porque de facto é muito fácil agora dizer alguma coisa, esta coisa que, por exemplo, estou agora a dizer. Uma melhor sinalética para os peregrinos se encaminharem para cada um dos talhões. É fácil dizer agora. Muito bem. E bom, e portanto, eu não lhe respondo porque não sei como é que lhe devia responder ou qual era a melhor maneira de responder. Mas sei que poderemos dar bons conselhos a Seul de coisas que as pessoas devem ter, ou que eles devem ter em cima da mesa. Uma é a firmeza em algumas decisões, outra é o encaminhamento dos peregrinos dentro dos recintos, e havia mais coisas que eu poderia dizer. Muito bem. Para as coisas correrem bem. Acho que esse é outro legado. Já agora só para terminar. Há outro legado muito importante. A experiência que nós tivemos em Portugal, porque foi um sucesso de todos, e eu acho que esse também é um legado que nós devemos deixar para os que vêm. Quer dizer, Lisboa, a Jornada Mundial de Juventude 2023, Loures, Oeiras, Cascais, o Estado, o Governo, são uma mais-valia para a próxima, Muito bem. Para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes, a que é que se refere a sua intervenção? Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa, apenas para pedir ao Sr. Presidente que conste e que fique bem claro que em relação a ajustes diretos não falámos absolutamente nada. Falámos do legado, falámos de tudo o que é importante para alguns, mas aquilo que era importante para a audição e que estava no requerimento não passou absolutamente Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito bem, Sr. Dr. José Sá Fernandes, coordenador das Jornadas Mundiais da Juventude, em nome da Comissão, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. E pronto, está feito.